Amém. Salmo 119. Então, dia de Pentecoste, só um lembrete de tudo o que aconteceu naquele dia, é o nascimento da igreja, né? A igreja começou a existir e foi exatamente 50 dias depois da ressurreição. Por isso, né, nós estamos comemorando esse dia junto com todos os cristãos no mundo inteiro. E o que estava acontecendo é que os discípulos estavam orando, né? Porque Jesus deu a ordem, permaneçam em Jerusalém até receber o Espírito. Então, ainda bem que eles foram obedientes e não foram no mundo inteiro, né, por conta própria. Eles obedeceram e ficaram em Jerusalém orando, né, para receber essa promessa do Pai. E no dia de Pentecostes, que vocês podem ler em Atos 2, né, eles foram imersos, né, foram batizados no Espírito Santo. Porque antes eles tinham recebido o Espírito, né, dentro de si. A gente pode até ler em João, capítulo 20, versículo 22, Jesus soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito. Né? A gente pode dizer, nesse momento, nasceram de novo, né? Receberam o Espírito dentro de si, mas no dia de Pentecoste o Espírito veio sobre eles. E Atos 1:8 fala o propósito disso, né, ser revestido do poder do alto, é para poder testemunhar, né, para poder ser testemunha, para poder falar daquilo que eles viram em Jesus e aquilo que eles experimentaram e ouviram de Jesus. Eles estavam, a partir daquele dia, prontos para testemunhar a respeito de Jesus. E o que a gente nunca pode esquecer é que o Espírito é uma pessoa. O Espírito é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, né? Pai, Filho, Espírito Santo. Quer dizer que a gente pode ter um relacionamento com o Espírito Santo, assim como a gente tem um relacionamento com o Pai, né? Deus o Pai, com o Filho, Jesus, assim como a Trindade tem a comunhão e relacionamento entre si, né? Por toda a eternidade, para todo sempre, uma comunhão de amor entre Pai, Filho e Espírito Santo, né? É um relacionamento, uma relação entre eles. O Espírito não é uma força, como às vezes algumas seitas dizem, como algumas pessoas podem pensar, como se fosse a força elétrica, né? Eu preciso de poder, então vou plugar o meu aparelho naquela tomada, né? Naquela força e vou receber o poder que eu preciso. Não, tem tudo a ver com a comunhão. Na comunhão com a pessoa do Espírito Santo, o poder flui, né? O poder flui livremente. E quanto mais a gente dá liberdade para o Espírito, mais ele opera na nossa vida. Esse poder que nos ajuda a sermos cristãos de verdade, testemunhas de verdade. E o Espírito faz isso na nossa vida, né? Nessa comunhão de trazer esse poder de vida e traz à vida aquilo que estava morto, ou talvez que está prestes a morrer. Se vocês lembram do Antigo Testamento em Ezequiel, o profeta no capítulo 37, numa visão ele vê um vale cheio de ossos, né? Ossos secos. E aí ele não consegue ver como todos esses ossos podem reviver, falando da nação de Israel, né? E Deus fala, profetiza, né? E aí de repente os ossos se juntam, né? Tudo bem, você tem ossos juntos, mas não quer dizer que tem vida, né? E aí ele profetiza de novo, né? Ora, e de repente tem carne, tem tendões, né? Tem pele e tudo mais. Mas não há vida enquanto o sopro de Deus, o Espírito de Deus não vem sobre esses ossos. Mas uma vez que o Espírito vem sobre esses ossos, aí se levanta um exército enorme, diz, né? Isso que aconteceu, de certa forma, no dia de Pentecoste, no nascimento da igreja. Se levantou um exército enorme, né, de 3.000 pessoas que foram convertidas naquele dia. Né? Foram da morte para a vida. Essas pessoas nasceram de novo naquele dia, através da pregação de Pedro. E atraídos, né, pelo Espírito. E os próprios discípulos foram avivados, né? O Espírito veio sobre eles, trazendo essa nova vida, né? Eles ficaram cheios ao ponto de transbordar, equipados para serem testemunhas, né? Revestidos, então, com o poder do alto, porque antes onde eles estavam? Nos aposentos, né? Orando. De certa forma, ainda um pouco com medo, né? das autoridades também,
mas esperando essa promessa do Pai, o Espírito Santo. E uma vez que ele veio, eles não estavam mais com medo, mas com ousadia. Eles saíram dos aposentos e então pregaram, com toda a ousadia, falando com as pessoas. Mas eles precisavam esperar pelo Espírito. Como Jesus disse, permanece em Jerusalém até receber o Espírito. Quer dizer, é uma grande importância, não só para eles, mas para nós também. Porque não podemos fazer nada sem Ele. Não podemos testemunhar sem estar cheio do Espírito Santo. Mas aí eles saíram e as pessoas foram atraídas para eles. E isso que o Espírito faz em nós também. Ele nos vivifica, ou Ele nos aviva. E nós vamos falar sobre o avivamento hoje. O Espírito traz vida onde a gente já está meio morto, talvez um pouco frio, e precisando do sopro da vida de Deus sobre nós. Com certeza todos nós já oramos por um avivamento. A gente olha o estado da nação, o momento que a gente está vivendo, e em todos os tempos essa tem sido a oração de todo cristão. Traz avivamento para o nosso país, traz avivamento para a nossa cidade. E a gente ora e vê que essa seria a solução para tudo. Porque um monte de gente seria salvo em pouco tempo, multidões de pessoas, a igreja seria purificada, se voltando de todo o coração para Deus e, em consequência, a sociedade seria transformada também. Porque é isso que nós vemos na história, bares fechando, os policiais não tinham nem trabalho porque os bandidos estavam se convertendo. É isso que acontece em tempos de avivamento. A sociedade toda é transformada. Mas a gente precisa ver que para um avivamento acontecer, precisa acontecer primeiro em nossa vida, em nosso coração. A gente precisa reconhecer onde isso está faltando em nós. Tinha um evangelista britânico, Gypsy Smith, e ele falava assim: se você quiser um avivamento, vai no seu quarto, desenhe um círculo no chão, aí você entra nesse círculo, se ajoelha e ora para Deus mandar um avivamento dentro desse círculo. E se Ele mandou um avivamento ali, então você vai fora desse círculo e continua orando por avivamento. Quer dizer, precisa começar em nós. Esse avivamento precisa começar dentro de nós. E depois Deus vai fazer as coisas ao nosso redor também. E como base a gente vai olhar hoje no Salmo 119. Esse salmo, como tema principal, tem a glória da palavra de Deus. Cada versículo de alguma forma fala da palavra de Deus, de várias formas. Mas também é um salmo que de certa forma fala sobre avivamento. Porque são 9 versículos em que a gente vê o salmista falando vivifica-me, ou aviva-me. Na nossa versão NVI, não tão fortemente, porque ali diz preserva a minha vida. Mas outras versões falam reanima ou restaura-me. Então a gente vai ver 5 características de um verdadeiro avivamento. Tanto na história que nós temos, historicamente aprovadas, essas características, como na nossa vida. E aquilo que a gente quer ver em nós e nesse mundo. Então vamos pegar esses 9 versículos. Eu vou ler primeiro com vocês o versículo 25. O versículo 25 que diz assim: agora estou prostrado no pó, preserva a minha vida, ou aviva-me conforme a tua promessa. E o versículo 107, que diz: passei por muito sofrimento, preserva, Senhor, a minha vida, ou aviva-me conforme a tua promessa. Prostrado no pó, ou aqui como no Salmo 107 diz, passei por muito sofrimento. Todo avivamento começa com uma grande necessidade. Um senso profundo de que algo está faltando, que existe uma grande necessidade na sua vida. Historicamente falando, geralmente esses avivamentos Deus deu em tempos em que a sociedade estava despedaçando,
um declínio moral, né? Injustiça social, e a igreja começando a clamar por causa, né, dessas necessidades. O que deixa alguém prostrado no pó? Se a gente olha para a história de Jó, né, a gente vê que ele acabou ficando assim por tudo que ele passou, todo esse sofrimento de perda, né, de aflição física. E tudo isso pode levar alguém a clamar por um avivamento. A perda de um ente querido, né, a perda de bens materiais, a perda da esperança, ou mesmo a aflição física, né, doença, enfermidade, fraqueza. Mas, acima de tudo, o que nos mais toca no profundo do coração é a aflição espiritual, né? Quando você percebe pelo Espírito que o teu relacionamento com Deus não está do jeito que você gostaria, né? Não está tudo certo. Parece que falta alguma coisa. É uma sensação que você tem em momentos de avivamento, historicamente falando também, sempre há uma convicção muito forte de pecado na vida das pessoas, tanto cristãos como não cristãos. Tanto que existem relatos que, debaixo desse peso tão forte, as pessoas até caem fisicamente porque estão tão convictos, né, do pecado que eles cometeram diante de Deus. Para nós, hoje, talvez seja mais uma grande insatisfação espiritual que a gente sente, né? Que pelo Espírito a gente sente que a gente poderia viver mais próximo de Deus. Por alguma razão a gente deixou de dar a prioridade para Deus que Ele merece. A gente sente até, não sei quem de vocês conhece o Stênio Márcios, né, cantor, ele tem essa canção Senhor do Tempo, que ele fala que estranha distância agora. Agora que passou esse tempo, o que aconteceu? Que estranha distância. E você sente isso e fala, eu preciso voltar. O Espírito te fala, né? Volta para mim, volta para essa comunhão. Como em Apocalipse 2:5, que Jesus fala para a igreja de Éfeso, lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no começo. Então, o avivamento começa com arrependimento dentro da igreja, né? A igreja se arrependendo de ter deixado o Senhor, não mais em primeiro lugar, a prioridade. E quando a igreja se acerta com Deus, aí sim ela é purificada, né? Ela é restaurada, ela tem novamente o poder para testemunhar também. E Deus usa ela para alcançar outras pessoas. E aí, né, em termos teológicos ou históricos, a gente fala até de um despertar espiritual. Avivamento é dentro da igreja, mas o despertar acontece ao redor dela, né, nas pessoas que não conhecem Jesus ainda. E se você lê coisas maravilhosas que aconteceram nos últimos séculos, que realmente multidões de pessoas foram salvas em tão pouco tempo, o mover do Espírito. E Pentecoste foi assim, né? Quando a gente lê em Atos 2, as pessoas foram atrás dos evangelistas. É isso que acontece em tempos de avivamento, né? Não é o evangelista lá pregando na praça, né, indo atrás das pessoas. As pessoas vão e perguntaram em Atos 2, o que a gente precisa fazer para ser salvo? Conta para a gente, porque a gente está convicto que a gente precisa disso. Então, todo o avivamento começa com uma grande necessidade. Vamos ler o versículo 37 agora e ver como o avivamento também começa com a decisão de lidar com o pecado. Versículo 37 diz assim, desvia os meus olhos das coisas inúteis, faze-me viver nos caminhos que traçaste. Ou aviva-me nos caminhos que traçaste. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Essa grande necessidade da alma que você sente, né, em primeiro lugar, te leva a realmente atitudes diretas em relação ao pecado. Você fala, tá, eu entendi, né, estou sentindo isso, estou convicto, e você fala, eu não consigo mais viver no pecado, né? Eu não consigo mais continuar vivendo assim, eu preciso me acertar com Deus, mesmo que seja uma coisa minúscula que outras pessoas falam, mas essa daí é uma área cinza, né? Por assim dizer, mas você fala, não, mas eu estou certo que para mim, diante de Deus, está errado.
E você precisa tomar atitudes em relação a tudo que afasta você de Deus, nem que seja o mínimo, de forma radical. É isso que acontece em momentos de avivamento, que você deixa Deus purificar e podar tudo aquilo que for preciso. O que você faz quando você sente que o Espírito vem e aponta o dedo para uma área da sua vida? No momento que você está mais insensível, você fala, tá bom, né? Não está doendo ainda, não estou tão incomodado assim, debaixo do carpete, né? E você continua daquele jeito. E aí continua fomentando, né? Aquilo que na verdade está errado. Mas no momento que você está tocado, você fala, não, eu vou acabar com isso imediatamente. Eu preciso entregar essa área para o Espírito imediatamente e deixar Ele matar essa obra da carne. E eu junto com Ele, em cooperação. Então não dá para viver no pecado, mas também não dá para continuar na mediocridade. Que aqui fala de coisas inúteis, não necessariamente pecaminosas, né? Como eu disse, para um cristão, pode ser, a mim tudo bem, mas para você, diante de Deus, no seu relacionamento, você fala, isso é inútil. Eu não posso olhar mais para isso. Eu preciso reorganizar as minhas prioridades e desviar minha atenção de tudo que me distrai. Nesse rumo que eu tenho, né, para Jesus, indo para Ele cada vez mais perto. Podem até ser coisas boas, mas se você joga na balança, você fala, não tem valor espiritual para a minha vida, não tem valor eterno para a minha vida. São coisas, talvez até, podem ser boas para muitas pessoas, mas para mim são inúteis. E se você se desfaz delas, o avivamento é ter um único foco, que é Deus, e buscá-lo de todo o coração. É isso que nós vimos em Atos 2, né? Terceiro ponto, o avivamento começa com a palavra de Deus. Nós já vimos, de certa forma, né, segundo a tua promessa, mas vamos ler mais dois versículos, versículo 40 e versículo 159. Versículo 40 diz, como anseio pelos teus preceitos, preserva a minha vida por tua justiça. E o versículo 159 diz assim, vê como eu amo os teus preceitos. Dá-me vida, Senhor, conforme o teu amor leal. Todo avivamento começa com a palavra de Deus. Não existe avivamento sem a palavra de Deus. Quando a gente vê, por exemplo, no Antigo Testamento, em 2 Reis 22, o rei Josias, né? Estava um declínio geral na nação, mas por acaso eles acharam o livro da lei no templo, né? Opa, a gente achou aqui a Bíblia, né? Estava aí pegando pó debaixo dos outros manuscritos ali, a Bíblia. E aí foram ler a Bíblia e enxergaram tudo que estava errado, né? Tudo que eles estavam fazendo de forma diferente do que Deus tinha ordenado. Como eles tinham se desviado da vontade de Deus. Aí o que o rei fez? Ele removeu todos os ídolos que já estavam invadindo até o templo, né? E ele restaurou a verdadeira adoração. Tudo começa com a palavra de Deus. A reforma protestante foi, de certa forma, o arado que passou por esse solo duro, né, para preparar para mais avivamentos. Porque, de repente, depois da reforma protestante, todos podiam ler a palavra de Deus na sua própria língua. O avivamento é sempre a volta para a Bíblia. Vamos voltar para a palavra de Deus. E se você estuda a história, né, dos avivamentos, você pode datar mais ou menos para o ano 1727, que Deus começa a operar dessa forma, né? Não que começa, mas vamos dizer, na história moderna, né? Os grandes avivamentos que a gente tem muito bem né, registrados na história. Mais ou menos 100 anos, né, depois da Reforma Protestante. Então, arando esse solo, né, e as pessoas ficando cada vez mais sensíveis. Pessoalmente também é assim. A gente vai ter um novo anseio pela palavra de Deus. A gente vai falar, lembra como eu devorava cada página, né, da palavra de Deus? Lembra no começo quando eu precisava obedecer
cada coisinha que eu via na palavra de Deus já aplicava direto na minha vida, palavra por palavra. Eu não lia por cima escolhendo o que eu queria, o que eu não queria, né? Eu levava a sério mesmo. Historicamente falando, os avivamentos geralmente são mais centrados em reuniões de oração. Mesmo assim, nunca sem a palavra de Deus, né? Sempre acompanhados por muita pregação e sempre por cristãos que realmente não são analfabetos, né, em relação à Bíblia, conhecem a palavra de Deus, olham ao seu redor e enxergam, eu leio isso aqui, mas eu vejo essa situação aqui, não é da forma como Deus quer. Eu entendo a forma como Deus queria que as coisas fossem. E por isso eu estou orando por um avivamento, por isso eu estou me colocando nessa brecha e orando para que Deus mude essa situação, ou esse quadro que a gente vê. Será que, como diz no versículo 159, será que Deus olha para nós e Ele vê como nós amamos os seus preceitos? Esse meu filho, minha filha ama a minha palavra. Se a gente quiser um avivamento em nós, a gente precisa parar de negligenciar a palavra de Deus e voltar à palavra de Deus de todo o coração. Ponto 4. O avivamento começa com uma grande dependência de Deus. Versículos 149 e 154. 149 diz: ouve a minha voz pelo teu amor leal. Faze-me viver, aviva-me, Senhor, conforme as tuas ordenanças. E 154, defende a minha causa e resgata-me, preserva a minha vida conforme a tua promessa. Uma dependência total de Deus que se mostra em oração. Oração é a nossa dependência de Deus, né? Ouve a minha voz, ele diz. E a gente ora, Deus faz algo melhor e maior do que nós podemos fazer. A oração é essencial para o avivamento. Não que o trabalho, né, não seja essencial também, mas você pode fazer o que quiser, pregar o que quiser. Se não tiver uma oração por trás, né, se não tiver banhado em oração, não vai render nada. Se a gente quiser ver uma obra extraordinária de Deus, a gente precisa ter oração extraordinária por trás disso. E se uma coisa tem faltado em geral, né, na igreja cristã, provavelmente é isso. Provavelmente seja a oração, né, extraordinária para ver Deus fazendo coisas extraordinárias novamente. E não precisa nem de muitas pessoas. Historicamente, uma vez, na Inglaterra, começou com 2 senhoras, né, bem idosas já, que se encontraram na sua casa e de repente Deus mandou um avivamento para essa região, para esse país. Em Nova York, em 1857, começou um avivamento com uma pessoa só. Ele começou uma reunião de oração durante o almoço por 1 hora só. Em 6 meses tinha 10.000 pessoas orando nesse horário, né? E aí foi espalhando pelos Estados Unidos, foi para a Irlanda do Norte. Pode começar com uma pessoa, com 2 pessoas que persistem em oração. Que a gente precisa persistir, né? A oração por um avivamento, tanto pessoal quanto nesse mundo, né, não é uma coisa de assim, superficial, né? Orei já, né? Vamos esperar. É uma coisa persistente, perseverando. Senhor, manda avivamento para a minha vida e para os demais. Até quando a gente deve orar? Até Deus mandar o avivamento e não parar de clamar. É uma dependência tão completa que ele falou no versículo 154, defende a minha causa. Eu vou tirar as minhas mãos, né? Resgata-me, eu não consigo fazer nada, não vou depender das minhas próprias habilidades, do meu conhecimento, dos meus recursos, mas apenas do Espírito. Não vou tentar descobrir alguma fórmula, né? Nem manipular emocionalmente, não fazer nada por mãos humanas, mas deixar Deus fazer isso em nós e através de nós. Depender totalmente da direção do Espírito
e dá liberdade total para o Espírito agir. Eis-me aqui, faça o que tu quiseres em mim. Pode mexer onde quiser, eu vou me lançar completamente nas mãos de Deus. E faça a tua vontade. Daqui para frente, toma o volante, né? Toma as rédeas, né? E toma o controle desse negócio aqui, né? Dessa vida, da nossa cidade, do nosso país. E a gente vai ver Deus fazendo. Em quinto lugar, o avivamento é por pura graça de Deus. Versículos 88 e 156. Versículo 88 diz assim: preserva a minha vida pelo teu amor, e obedecerei aos estatutos que decretaste. E o 156 diz: grande é a tua compaixão, Senhor. Preserva a minha vida conforme as tuas leis. É pelo teu amor, pela tua compaixão, Senhor. Porque ninguém merece um avivamento. Nem pessoal, nem mundial, nem que seja, né? Não podemos fazer nada para ganhar isso, né? Para merecer esse mover do Espírito, esse derramar do Espírito. Mas acontece simplesmente porque Deus é gracioso. Porque Deus nos ama. Porque Deus quer que as pessoas se arrependam e sejam salvas. Quando a gente vê atitudes assim, né, por exemplo, em Atos capítulo 8, tinha o Simão Mago, né, e ele viu os apóstolos com esse poder do Espírito, ele falou, quanto que é? Eu vou pagar para ter esse poder para que eu pudesse, né, impor as mãos e outras pessoas recebessem o Espírito Santo também. Mas Pedro achou palavras bem claras, né, para esse tipo de atitude, de querer merecer ou ganhar. Ele falou em Atos 8:20, pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Hoje em dia a gente vê certas igrejas com grande orçamento querendo produzir avivamentos. Mas não existe fórmula. A gente não consegue, mãos humanas não conseguem produzir um verdadeiro mover do Espírito Santo. É Deus que dá em sua graça e quando Ele quer. Agora vamos ficar de forma passiva e falar, bom, não posso fazer nada mesmo? Não. A gente pode ter o coração correto, né? A gente pode clamar a Deus, a gente pode, né, ser o vaso que Ele possa encher para usar nesse momento que Ele quer, né? E Deus quer vasos que Ele possa encher com o Espírito Santo. E a gente não pode nem ganhar novamente, né, esse avivamento por estar pronto, por estar, né, nem clamando muito, mas quando a gente clama, a gente está em sintonia com o Senhor, com o Espírito dele. E aí Ele pode nos direcionar, né? E às vezes precisa até mudar certas formas na liturgia, na forma como a gente, né, faz, em aspas, igreja, né? Certos momentos pedem mudanças. Não que a gente vai se desviar do Evangelho, né, da verdadeira adoração, mas às vezes, quando vocês lembram de repente daquela música Essência da Adoração, né? Estou voltando à essência da adoração, a essência és tu. Foi um momento que eles sentiram que não era mais aquilo naquela igreja local. Eles pararam todo o louvor. Não vamos cantar mais, né? Não vamos tocar mais nada, até que a gente possa voltar ao verdadeiro espírito de adoração. E aí nasceu essa música. Vamos terminando com esse pensamento. Nós aviva segundo o quê? Se a gente resume todos esses 9 versículos, temos três, vamos dizer, atributos de Deus. Nos aviva pela tua promessa, tua palavra, nos aviva pela tua justiça e pelo teu amor leal. Se a gente fala, me aviva segundo a tua promessa, segundo a tua palavra, o que vem em primeiro lugar na nossa mente? A sua palavra é fiel. Ele é fiel à sua palavra. Ele sempre cumpre o que promete, sempre.
E é dessa forma que Ele vai nos avivar. Como Ele foi fiel na história, em séculos passados, com tantos cristãos que viveram momentos assim, em escala grande ou pequena, talvez, e como Ele nos já avivou, né? E trouxe nova vida e nos encheu com esse Espírito em outros momentos da nossa vida, Ele vai ser fiel para fazer isso de novo. Então, aviva-nos segundo a Tua palavra. Quão fiéis são as Suas promessas? Infinitamente fiel. É assim que Ele quer nos avivar. Mas também aviva-nos segundo a Tua justiça. Bom, obviamente ninguém de nós é justo, não podemos fazer nada para nos tornar justos, né? Aliás, a Bíblia fala toda a justiça do homem é como trapos imundos, né? É como panos que estão sujos, você só pode jogar fora, não serve para nada. Mas pela justiça de Deus em Jesus, nós somos justificados, né? Deus olha para nós e vê como se a gente nunca tivesse pecado, né? E a gente ganha ainda o crédito de Jesus por todos os atos bons que Ele fez. Quer dizer, a nossa conta está no positivo, né? Quanta justiça Jesus tem? Toda a justiça. Ele é a justiça de Deus para nós. Então, Ele vai nos avivar conforme a sua justiça imensurável. E, por fim, por seu amor leal, ou benignidade, conforme ou segundo o seu amor incondicional, que a gente não merece. Conforme tamanho amor que Deus mostrou para nós em Jesus na cruz, né? Que o Filho único de Deus, o Filho de Deus veio para se entregar na cruz por nós, morrendo pelos nossos pecados. O inocente, que não fez nada de errado, né, se entregando em favor dos culpados. Para quê? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E um avivamento é sempre voltar para a cruz. É voltar para a cruz e ver o quanto o nosso Salvador sangrou, o quanto Ele sofreu por amor a nós, e reconhecendo que nós temos total depravação, né? Estamos totalmente perdidos como pecadores diante de Deus, se não fosse por essa obra de Jesus. A gente reconhece a nossa total depravação e a gente vai para a cruz para trocar esse peso do pecado pela liberdade dos filhos de Deus. E a gente vai comemorar, lembrar disso daqui a pouco na Santa Ceia. Qual o tamanho do amor de Deus? É interessante quando a gente vê a oração de Paulo em Efésios 3, versículos 18 e 19, ele fala que a gente possa, que vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento, todo conhecimento. 4 dimensões desse amor, né? É fora desse mundo, é além daquilo que a gente pode imaginar, excede todo conhecimento, todo entendimento, mas que a gente possa mesmo assim conhecer e experimentar esse amor. É conforme esse amor que Ele quer nos avivar. Que a gente possa clamar, mesmo agora, quando a gente está tomando, né, o suco, o pão, clamar que Deus possa nos avivar. Né? Imagina um círculo ao seu redor. Aqui, Senhor, manda o Teu avivamento aqui no meu coração. E daqui que possa partir para as outras pessoas ao meu redor. E vamos aguardar o derramar gracioso de Deus, do Seu Espírito sobre nós. Individualmente como igreja, mas a gente precisa clamar por santos, né? Precisa clamar pelo Brasil, precisa clamar mais ainda nos tempos que a gente está vivendo. Eu quero orar então, a gente vai passar o suco, né? O cálice, o pão, e a gente vai cantar uma música e depois eu convido você a orar comigo também. Tá bom? Vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua graça e pelo mover gracioso pelo Teu Espírito Santo, do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Obrigado por nos relembrar, Senhor, de tudo que nós já vivemos, de tudo que a Tua igreja já viveu
e que nós temos a Tua palavra para enxergar e discernir o que ainda pode acontecer, Senhor, aquilo que está faltando, aquilo que a gente tem grande necessidade de viver e experimentar, Senhor. Então, como Abacuque disse, Senhor, faz de novo em nossos dias, Senhor, esse mover do Teu Espírito, derrama sobre nós, assim como no dia de Pentecostes, Senhor, e em todo o livro de Atos, Senhor, de novo e de novo os discípulos foram cheios do Teu Espírito, que a gente possa estar constantemente, Senhor, sendo cheio pelo Teu Espírito, para que a gente, Senhor, seja esse vaso que está cheio, mas que transborda, e a partir de nós também Tu possas, Senhor, causar um avivamento nessa cidade. Senhor, queremos a Tua transformação, a Tua convicção, Senhor, pesando sobre os corações, o Teu Espírito, Senhor, operando, levando as pessoas, Senhor, para aquelas pessoas que podem falar que a salvação está em Ti, Senhor, ou de qualquer outra forma que Tu desejas, que possam chegar, Senhor, a ouvir o Teu Evangelho e se arrepender. Para que, Senhor, a gente veja novamente multidões chegando, Senhor, não para encher templos, Senhor, mas para, Senhor, povoar o céu, para estar, Senhor, se juntando, para clamar mais ainda, Senhor, para um derramado Teu Espírito Santo. Senhor, que a Tua igreja possa crescer cada vez mais, a Tua igreja universal, Senhor, no mundo inteiro. Oramos, Senhor, que mesmo hoje as portas possam se abrir e pessoas venham entrar, Senhor, com um coração sincero e humilde, recebendo a Tua salvação, sendo transformado da morte para a vida, Senhor. E onde nós estamos hoje, sentindo um cheiro de morte, Senhor, percebendo que algo está morrendo em nós, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos conforme a Tua palavra, conforme a Tua justiça, conforme o Teu amor leal que o Senhor mostrou na cruz por nós. Aviva nós, em nome de Jesus. Amém.